Estimada congregação, que a graça e a paz do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nos criou, nos resgatou e nos mantém em santidade como família de Deus, nos acompanhe neste momento. Amém. O versículo que trago como base desta nossa meditação está no final de nosso texto, quando Jesus, depois de ser abordado por pessoas que falavam da chegada de sua mãe e de seus irmãos, responde: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Palavras duras? Um filho ingrato? Ou talvez ouvintes que não estão preparados para entender a dimensão e a profundidade das palavras deste filho, que verdadeiramente agiu como filho, que cumpriu em toda a extensão a vontade e a palavra do Pai. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, este texto muitas vezes precisa ser de novo relido, porque num primeiro momento parece estar entrando em desacordo com o quarto mandamento, onde o próprio Deus diz a nós, filhos de famílias: honrarás o teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. E aqui vemos este filho sendo aparentemente desrespeitoso com a sua família. Jesus Cristo não está, estimados irmãos, rompendo com os seus laços familiares, nem dando menor importância para eles. Mas ele deixa claro que, embora as relações terrenas com nossos pais sejam importantes, ainda mais importante é o nosso relacionamento com Deus e com a família da fé. E afinal de contas, foi para isso que ele veio. Nós ouvimos hoje na leitura do Antigo Testamento o relato de Adão e Eva, quando descumpriram a palavra do Pai, quando viviam a perfeição da família, o Pai e seus filhos, suas criaturas, aqueles por quem ele demonstrou maior zelo e cuidado e atenção, não ouviram a sua palavra, escolheram os seus próprios caminhos. E como a Bíblia bem sabiamente diz, há caminhos que para os homens parecem bons caminhos, mas que ao final se mostram como caminhos de morte. E Salomão, ao escrever esse texto, tinha clareza da sua história e da história de seus antepassados. Quando a serpente, o tentador, surge e oferece para a tentação aos nossos primeiros pais, confundem suas cabeças, colocando a palavra do Pai, Deus, em dúvida. No entanto, a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus se cumpriu. Se comerdes, certamente morrereis. Adão e Eva, nossos pais, não tinham ciência, ou melhor, tinham, mas puseram Deus à prova ao dar mais ouvidos à palavra do tentador do que à palavra do seu Criador. E de fato, por causa do pecado, estavam condenados à morte. Romperam o elo de afinidade, de intimidade com o seu Criador.
a primeira família. E Deus aparece, então vem ao encontro. E a fala de Deus é de chamar de novo essa família para se reunir. E Ele não apenas fala, mas Ele cumpre. Enviarei um descendente, descendente de mulher, e ele esmagará a cabeça da serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar. Jesus estava sendo prometido e de fato veio para destruir as obras do inimigo, de Satanás, do enganador. No entanto, em muitas vezes, e nesse texto que Marcos coloca para nós nesse dia, esse trabalho, essa obra de Cristo não era muito bem compreendida. De tal maneira que é o que Marcos faz nesse texto, ele une duas histórias que em Mateus e Lucas estão em posições diferentes, no mesmo conjunto, no mesmo contexto, onde palavras duras de crítica vêm da parte da família de Cristo, de seus parentes e familiares, que o consideravam um louco, um ensandecido. Vamos lá prendê-lo, buscá-lo. Está pensando coisa grande. Está deixando a mãe e os irmãos, ele que é o primogênito, de lado, para ficar juntando pessoas ao redor de si, falando coisas estranhas e gerando revolta e alvoroço na cidade. E os próprios líderes da igreja, que a família de Deus no Antigo Testamento, tentavam contra ele, fazendo denúncias vãs, e não apenas denúncias simples, mas blasfêmias, quando o colocavam, quando o confundiam com o próprio destruidor. É nesse contexto que Jesus, então, olhando as multidões ao seu redor, diz as palavras que nós ouvimos hoje, palavras duras, palavras de acusação, mas também palavras de acolhida. Quem é minha mãe e meus irmãos? Em outras palavras, quem é a minha família? Quem faz parte do meu povo? Qualquer que fizer a vontade de Deus. Esse é meu irmão, irmã e mãe. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós podemos dizer com alegria: obrigado, Senhor Jesus, por ter dito essas palavras. Não porque eu consiga cumprir, fazer bem a vontade de Deus, porque ainda não consigo, mas eu tento. E quando eu tropeço e caio, eu posso ter, como no início desse culto hoje, a segurança de poder me achegar diante do trono de Deus, diante da sua presença, depositar no seu altar os meus pecados, as minhas culpas, as minhas falhas. Deus, como um Pai amoroso, quer me manter unido na sua família e não quer que eu me perca, não quer que eu me esconda. Por isso Ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas culpas, as suas cargas, e eu lhes darei descanso. É nos braços do Pai, é na acolhida desta família que Deus criou, que Cristo restaurou e que o Espírito Santo continua mantendo unido, amarrado pela fé, que eu e vocês somos irmãos. Essa congregação está celebrando neste mês seus 50 anos de fundação. Diversas pessoas com sobrenomes distintos: Onesório, Hélia, Paula, Eva e outros tantos nomes, Silva, que vão se encontrando, que vão se abraçando, que vão se juntando e que vão construindo a sua família natural, a sua família da carne, juntos, em dias de festa e também em dias de choro e de lamento. Isso é ser família.
é estar junto, é se manter abraçado e agarrado. Mas é verdade também que nós carregamos junto conosco ainda traços dos nossos pais, Adão e Eva. E por vezes, quando tropeçamos ou estamos insatisfeitos, quando eles lá atrás, dentro do jardim do Éden, dentro do paraíso, disseram: eu podia querer algo mais. Só estar em comunhão com Deus constantemente não está bom o suficiente. Poder desfrutar de todas as coisas que Deus criou para mim não está bom o suficiente. Quem sabe eu posso conseguir algo mais? Ser igual a Deus e não ter que me sentir filho, nem ter que dar satisfação a este Deus. Tentações que começaram no coração dos nossos pais, tentações que rondam o coração de cada um de nós. Somos chamados para dentro de uma família que começa aqui na terra e que perdura por toda a eternidade. Em 50 anos que nós estamos celebrando como congregação aqui em Itaguari, de muitos irmãos e irmãs provindo de outros estados, de outras cidades, preparando, capacitando e despedindo com alegria muitos irmãos e irmãs para outras cidades e lugares, para perpetuar o testemunho que nos une como uma única família. É assim que nós, olhando para aqueles murais, o mural que está ali no salão da igreja, podemos ver com saudade: puxa vida, esse irmão está morando em tal lugar. Puxa vida, esse irmão já foi, está hoje pastor fora do país. Puxa vida, essas pessoas que nessa alegria de tantos irmãos e irmãs que passaram por esta casa, que muito embora tenham passado, levaram consigo nosso abraço, nosso carinho, nossa lembrança. Marcaram e marcam a nossa vida como irmãos. Alguns até mais do que outros. Mas a alegria maior é que há alguns irmãos que passaram por aqui e que foram para outra cidade e que nós não conseguimos ver tão facilmente. O pastor Gilberto, no último culto, lembrou dos fundadores e quantos ele já colocou nos braços do Pai. Nesses 8 anos que eu estou com vocês, 2 eu também levei aos braços do Pai, acompanhei. E um deles eu lembro com carinho mais aproximado do senhor Arlindo Eva. Com toda a sua história, com todos os momentos de alegria, com todos os momentos de preocupação dentro do carro com ele, com todos os momentos de coragem que ele tinha, de destemor, em falar com alegria no lugar onde estava, no lugar onde Deus o colocava, das coisas maravilhosas que Deus tinha para fazer por ele e por aqueles que o escutavam. Da mesma forma, seu Aderbal. Estimados irmãos, a grande alegria de fazer parte desta família de Deus é que esses que foram para essa cidade celestial, nós dizemos para eles tchau. Somos parte de uma grande família, a família Cristo Rei, ou a família do Cristo Rei, que nos reúne como um só povo. Aqui nesse espaço geográfico, aqui neste templo que tem a sua história, que tem o suor, os calos e o sangue de muitos de vocês. Aqui neste templo,
que continuará levando essa mensagem para outros que permanecerão quando vocês e eu também já estivermos naquela cidade celestial. Mas para isso, a palavra de Jesus também deixa um alerta. Quando ele dá o seu discurso para os líderes fariseus, ele fala: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Uma outra tradução diz: se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, essa família será destruída. Essa é uma palavra de alerta para cada um de nós. Porque em 50 anos de história, muitas foram as lutas, e hoje também não é diferente. Continuamos com os nossos desafios em ser uma igreja viva e confessante num mundo de transitoriedades, num mundo pós-cristão. Jesus é um alerta para nós hoje. Família Cristo Rei. Completaram 50 anos. Louvado seja o Senhor. Muito mais temos para cumprir à frente, até que o Senhor volte. Mas não se esqueçam nunca de estar unidos como família, como partes de um grande corpo, e não se dividindo em pequenos grupos, e não buscando cada um os seus próprios interesses em detrimento do corpo ao qual fazemos parte. Se estivermos sozinhos, somos como brasas fora do fogareiro, rapidamente apagadas e esquecidas. Mas se nos mantivermos unidos e, acima de tudo, alicerçados em Cristo Jesus, o firme fundamento, como cantamos hoje, temos a garantia de que Deus permanece conosco. E que Deus nos capacita pelo seu Espírito Santo, nos dando recursos e sabedoria e clareza para superarmos todos os desafios que vierem à nossa frente, como pessoas e como família, como corpo santo de Deus. Que coisa mais gostosa é podermos nos alegrar, é podermos festejar neste mês, nesses dias, com trabalho, com suor e com abraços, na certeza de que nós somos unidos uns com os outros, ainda que os nossos sobrenomes sejam diferentes, Lima Ferreira e outros tantos. Saber que no final dele, o nome que realmente importa e que nos une é cristãos. Que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Cristo Rei, que nos chamou pelo Evangelho, que nos uniu a Cristo, que nos uniu ao Pai mediante o seu sangue precioso, nos conserve como sua família no lugar onde Ele nos colocar, e que Ele nos conceda tantos anos à frente quanto forem necessários, até que o Senhor volte. Vivamos esta alegria, e vamos como família, a família do Cristo Rei. Amém. Nos coloquemos de pé.